As portas da cidadania e educação estão abertas. A Assembleia Legislativa tem a honra de convidar escolas e estudantes do 6º ao 9º ano de ensino fundamental a participarem do projeto Parlamento Mirim. Os estudantes devem criar um projeto que beneficie a comunidade. Os vencedores tomarão posse como deputado Mirim, desenvolverão atividades em plenário e conhecerão Brasília. Pais e professores, incentivem os alunos a participar. As inscrições para o Parlamento Mirim estão abertas. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. Conexão Parlamento. Fique por dentro e participe. No dia a dia, ouvimos muito a palavra lei. Mas você sabe o que é uma lei? A lei é criada para determinar regras que devem ser seguidas pela sociedade. A lei nasce de um projeto que é elaborado por um deputado, governador ou cidadão. Para se tornar lei, o projeto é aprovado em plenário e sancionado pelo governador. Assembleia Legislativa. Você participa. A mudança acontece. Tá tendo transformação. Melhor que viver é morar em Mato Grosso. Com o investimento de mais de 11 milhões, o governo do estado busca parcerias na construção de mais de 10 mil casas populares em 99 municípios, como no residencial Francisca Loureira Borba, em Cuiabá, e Colinas Douradas, em Várzea Grande. Graças a Deus consegui realizar meu sonho, ter a casa própria. Adeus aluguel para sempre. Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Olá, seja bem-vindo ao RDTV. Hoje nós vamos conversar com o presidente do Sindicato de Fiscais de Tributos Estaduais de Mato Grosso, Ricardo Bertolini, sobre a situação, a estrutura de trabalho dos fiscais. Ricardo, obrigado pela sua presença aqui na RDTV. Obrigado a você, Lídice. É sempre um prazer, estar aqui esclarecendo e informando a sociedade sobre as necessidades e o trabalho do fiscal de tributos. Como está hoje a estrutura de trabalho dos fiscais no estado, principalmente no interior? Nós temos hoje na ativa cerca de 250 fiscais de tributos, divididos em polos, e temos assim a maior parte concentrada desde a década de 2000, concentrada na capital, e temos também fiscais de tributos em Rondonópolis, Barra do Garças, e algumas outras cidades polos. Esse trabalho ele é desenvolvido através de demandas que saem da capital, Então tudo hoje está concentrado na capital. E a ideia do Sindifisco, que a gente já vem trabalhando há um certo tempo, essa ideia é fazer essa descentralização para que o fiscal de tributos possa desenvolver seu trabalho lá na base, acompanhar mais de perto o setor econômico, onde acontecem as mudanças da atividade econômica. Como que a categoria recebeu a aprovação do percentual da RGA na Assembleia Legislativa? Vocês foram, entre as categorias que não aderiram à greve, também os fiscais de tributo decidiram não entrar em greve à época, E como é que foi o recebimento desse percentual? Vocês aceitaram, a categoria ela tá compreendendo isso ou ainda vai lutar pelo restante que ficou aí meio pendente, tudo para ser relacionado à lei de responsabilidade fiscal? Olha, o RGA, a RGA, que é uma revisão geral anual dos salários, subsídios, é uma previsão constitucional e Mato Grosso regulamentou a RGA, diferentemente de muitos outros estados que não a regulamentaram. Então a lei 8.278 regulamentou a RGA da seguinte forma: será concedido à RGA o índice do INPC do ano anterior, mais as negociações em ganho real de cada categoria. Então, quando não há a negociação de cada categoria, no mínimo deveria ser concedido à RGA. Então, é um direito do servidor, receber a RGA integral. Por quê? Essa revisão geral anual ela é justamente para recompor a perda inflacionária, que já ocorreu em 2015. Veja bem, a perda
o poder aquisitivo dos servidores já foi diminuído em 2015, ao longo de 2015. A regra estabelecida no estado de Mato Grosso é que essa perda de 2015 começasse a ser recomposta a partir de 1º de maio de 2016, né? Aí o governo, numa situação difícil, a gente entende os números, né? Até mesmo porque o secretário adjunto do Tesouro é fiscal de tributos. E nós conhecemos os números, nós trabalhamos com os números, né? Não teria condições financeiras de arcar nesse momento com a integralidade. É claro que nós não abrimos mão da RGA. Nós vamos lutar pela RGA, inclusive pelas diferenças que estão aí. Se tiver alguma outra diferença entre esse parcelamento que o governo propôs, se esse parcelamento resultar em alguma diferença salarial, o sindicato vai entrar, se necessário for, na justiça, né, para recompor o poder de compra do salário dos servidores fiscais de tributos. Então, até então, o sindicato não chegou de entrar. Ele está aguardando... Na justiça? Sim. Não, veja bem. Porque alguns já entraram, né? Estão demandando aí uma decisão judicial, apesar dessa... Nós não entramos, até mesmo porque nós não recebemos nem a primeira parcela, né, estabelecida na lei, assinada pelo governador. Que a primeira parcela seria de 2% em setembro. Então nós não recebemos nem a primeira parcela. Então, para você entrar na justiça, você tem que ter um fato concreto, né? Quando nós recebemos a primeira parcela, podemos pensar em entrar na justiça. Mas veja bem, pode ser que o governo altere essa lei, a situação econômica mude, né? E o governo pague os 11,28%, que é a RGA. Tanto que a lei diz que o governo reconhece e concede os 11,28% de reajuste, né? De revisão geral anual. A diferença são os momentos em que serão pagos esse 11,28%. Então, de qualquer forma, lá no final, se houver prejuízo, né, financeiro ao servidor fiscal de tributos, nós entraremos na justiça, sim. A época da greve, né, dos servidores públicos estaduais, houve um embate aí com os grevistas que tentaram impedir que funcionários da Secretaria de Fazenda entrassem lá. De que forma o sindicato viu esse tipo de situação, já que a Cefasa, os fiscais pelo menos não entraram, né, em greve e queriam impor, né, esse tipo de situação, de impedir a entrada, de impedir que as pessoas circulassem ali. Como é que vocês enfrentaram esse tipo? Olha, veja bem, nós fazemos parte e debatemos esse assunto num fórum de 32 sindicatos. 2 sindicatos resolveram não entrar em greve, né? O nosso sindicato e o sindicato do Sinterp, que é o sindicato comandado pelo Gilmar Bruneto. Veja bem, estou justificando por que o meu sindicato não entrou em greve, né? E também não foi uma decisão do presidente Ricardo Bertolini, é uma decisão dos fiscais de tributos, né? Da categoria. Por que nós não entramos em greve? Não é porque nós somos a favor deste governo ou do outro governo, né? Essa situação ela não está em questionamento. O que está em questão é a situação financeira atual do Estado. Veja bem, nós somos responsáveis por parte da arrecadação do Estado. Se nós, fiscais de tributos, paramos também, o que iria acontecer? Iria agravar a situação, né? Então fizemos essa análise e resolvemos não aderir à greve, para não prejudicar ainda mais, não só os fiscais de tributos, mas todos os servidores. Veja, se nós paramos, e naquele momento foi só alguns dias, mas se nós estivéssemos em greve aí 15 dias, poderíamos causar um impacto muito grande na arrecadação própria do Estado. E aí sim poderíamos ter até atraso de salários e outros problemas que viriam futuramente. Então, é uma decisão da categoria e cada categoria tem que ser respeitada as suas decisões, né? O sindicato de servidores públicos, principalmente, é um sindicato diferenciado dos sindicatos de iniciativa privada,
Porque, veja bem, quando a Constituição lá em 88 autorizou a criação de sindicatos por servidores públicos, os servidores públicos, eles estão regidos em leis próprias. E veja bem, não adianta nós, servidores, fazermos uma greve e chegar no governador para uma conversa. Escuta, nós queremos 10 ou é greve. E o governador, ele está limitado a uma condição e ser também limitado a um outro poder, que é a Assembleia Legislativa. Não depende só do governador, depende da Assembleia Legislativa, tem outros impactos, depende do Tribunal de Contas. Então, o Sindicato de Servidores Públicos, ele tem que interagir não só com o seu patrão, como se fosse na iniciativa privada. Ele tem que interagir com os poderes. E isso torna a relação sindicato e empregador mais complexa, né? Então, quando o sindicato toma uma decisão, baseado na decisão de suas bases, de seus filiados, ele tem que ser respeitado pelos demais servidores. Quando aconteceu esse problema na porta da entrada da Secretaria de Fazenda, nós nos declaramos contrário a essa atitude, né? Porque os demais sindicatos já sabiam que nós não aderimos à greve, e mesmo assim agiram com truculência, com falta de respeito, com ilegalidade. O que nos levou a emitir uma nota e enviamos à imprensa, né? Repudiamos e até orientamos alguns colegas, se fossem agredidos fisicamente, que registrasse um boletim de ocorrência ali mesmo na delegacia da fazendária, né? Graças a Deus não ocorreu nenhum problema mais grave, né? E a gente acabou... Eu assim entendo, né, entendido pelos demais sindicatos e servidores. Vocês estão completando 26 anos, né, de fundação, né, o Sindifisco, e vocês também levaram algumas propostas para o governo de melhorias para a categoria. O que o senhor pode destacar dessas propostas? O sindicato, como eu te disse, a partir da Constituição de 88, nós tínhamos um sindicato geral dos servidores da Fazenda. E a partir de 90, nós fomos verificando que as nossas necessidades não eram atendidas por um sindicato global, geral de servidores da Fazenda. Porque normalmente a estrutura de funcionários de um órgão da Secretaria de Fazenda, ela é mais numerosa, por exemplo, na área administrativa, depois vai subindo até chegar no nível superior, que são os fiscais de tributos estaduais. Então, em menor número de servidores, a gente não via as nossas demandas, as nossas necessidades atendidas por um sindicato geral. E qualquer reivindicação nesse sindicato, nós seríamos vencidos pelo número de votos, né? Então, em 91, por essa necessidade, fundou-se, na época, o Sinfat, né? Que era o Sindicato dos Fiscais da época, com 85 filiados, né? O número também de fiscais na época era bem reduzido. Fundou-se o Sinfat, e o Sinfat, ele veio crescendo, ele veio se destacando aqui na sociedade mato-grossense, inclusive nacionalmente também, nas federações, no Congresso, no Senado, a gente tem interagido. E os 26 anos do Sindifisco, nós chegamos com uma postura mais musculosa, né, com respeito à sociedade, porque nós interagimos com os poderes de forma ética, né? Nós procuramos o atendimento à sociedade, procuramos a excelência na gestão dos recursos públicos e combatemos a corrupção, sem deixar de atender e de amparar as necessidades, as reivindicações dos nossos fiscais de tributos filiados. Uma das propostas que vocês levaram ao governo, que foi divulgado na imprensa, foi a receber um percentual de produtividade caso houvesse aí um excesso de arrecadação. Essa proposta, ela foi acatada, ela está sendo discutida, porque ao público em geral, ela acaba parecendo pouco simpática,
né? Porque você faz aí você atrela, né, a arrecadação a um percentual. Isso daí já houve alguma discussão em outros níveis e outras categorias de fiscais? Como é que está essa questão dessa proposta? Veja bem, você colocou muito bem. Ela pode parecer não simpática, né? Pode parecer, mas se você pesquisar hoje todos os estados brasileiros, nós temos apenas Mato Grosso, Goiás, Paraíba que recebem por subsídio. Os demais estados da federação remuneram seus fiscais de tributos e auditores fiscais, que é a nomenclatura parecida, normal nos demais estados, por produtividade. Por quê? Justamente o fiscal ele tem que ser bem remunerado, né? E aí, para que não ocorra a corrupção, assim como o delegado, assim como o promotor de justiça, assim como o juiz, essas são categorias essenciais ao funcionamento do Estado, né? Então, a que nós chamamos de carreira típica de Estado, né? Você não pode terceirizar o serviço de um fiscal de tributos, nem de um delegado, nem de um promotor, de um juiz. Então, é uma categoria que precisa ser muito bem remunerada, né? E quando você trabalha, você tem uma remuneração atrelada à sua produtividade, ela passa a ser uma remuneração ética. Porque você traz o recurso necessário, não só para pagar o seu salário, mas para poder fazer as políticas públicas que o Estado necessita, né? E veja bem, num momento de crise, como nós estamos, poderia parecer antiética essa proposta, mas não é. Porque a nossa proposta é a seguinte: nós vamos alterar o regime de trabalho de subsídio para produtividade, para quê? Olhando para trás, o histórico de arrecadação, você faça um excesso sobre isso, e sobre o excesso nós pagaríamos a produtividade. Uma parcela pequena do excesso paga a produtividade do fiscal de tributos. O restante vai ser aplicado nas políticas públicas do Estado. Então, faria-se uma média de arrecadação para, a partir daí, fazer o cálculo do excesso? Veja bem, se o governo para 2017 fixar lá 10 bilhões para arrecadação de ICMS em 2017, é uma meta arrojada, porque essa é a parte da receita própria de ICMS, aquela que nós temos o controle, aquelas que nós podemos influenciar na arrecadação, né? Se ele fixar 10 bilhões de arrecadação para 2017, nós vamos precisar nos empenhar muito mais. Se nós conseguirmos 10 bilhões e 100 milhões, sobre os 100 milhões, nós teríamos um percentual pequeno para se pagar uma produtividade, garantindo a remuneração pelo esforço superior a fixado pela lei orçamentária. Então, mas veja bem, se fixado os 10 bilhões de ICMS, mesmo empreendendo todo o esforço necessário da fiscalização, nós não conseguirmos atingir e atingirmos lá 9 bilhões e 500 milhões, nós não vamos levar nada. E veja, além disso, nós fizemos todo o esforço necessário para atingir os 10 bilhões, que os 9 milhões e meio atingido é um esforço tremendamente superior ao que está acontecendo, o que aconteceu há 12, 13 anos atrás, né? E mesmo assim não seríamos remunerados por isso. Então, é como se a gente fizesse um contrato de gestão, né? Fizéssemos um contrato de gestão. O governo, o Estado, fixa lá uma meta e nós nos comprometemos a atingir essa meta. Em atingindo essa meta, nós ganharíamos um percentual pequeno sobre isso, né? É louvável, isso acontece em muitos estados, né? Muitos estados. Tem estados que estão crescendo vertiginosamente. Veja a arrecadação própria do estado do Rio Grande do Norte.
né? Mês a mês, eles estão crescendo. Está sendo influenciado pela economia? Está também, lá também tem crise, né? Mas tem esse planejamento. Hoje nós temos 250 fiscais de tributos e muitos deles não fizeram fiscalização direta. Porque a política adotada pelo governo até então, que geria a Secretaria de Fazenda, era de que o lançamento ele já vem pronto. Eu mando a conta para você e você paga aquele mínimo necessário sobre a sua compra, por exemplo. Estamos falando do varejo, né? Sim. Sobre a sua compra. Então, você compra lá 100, você coloca uma margem de 40%, você paga sobre 140. Então, a gente chama até, eu fiz até um estudo sobre isso, eu chamo de política tributária mínima, né? Porque não necessariamente o comerciante ou o industrial ou, né, qualquer atividade econômica vai vender pelo 140, mas a Secretaria de Fazenda já determinou que seria 140. E para isso a gente se utilizava de uma estrutura muito grande. Então a gente tinha 100 fiscais envolvidos para fazer essa conta pronta. Isso não é necessário e não acontece em nenhum estado brasileiro, né? Está invertida a situação. Na verdade, quem tem que fazer a conta é o comerciante, é o industrial, é o empresário que tem que fazer a conta e recolher o seu tributo. O fiscal de tributos, ele só deve conferir. Vai verificar. E cobrar a diferença se for o caso. Tá ótimo, ok. Ricardo, muito obrigada pela sua presença na RDTV. Eu é que agradeço e estou sempre à disposição aí para esclarecer. Tá ótimo. Nós conversamos com o Ricardo Bertolini, presidente do Sindifisco de Mato Grosso. Você pode rever esta entrevista, assistir a outras também no site rdnews.com.br/rdtv. Até a próxima. A gente se acostuma fácil demais. Acostuma a ver tanta coisa errada e simplesmente ser indiferente. A gente curte e compartilha muita coisa, mas faz bem pouca. Acostuma a reclamar, acostuma a esquecer. Em quem votou, de quem ganhou e vai levando, vai se conformando. Vai inventando algumas desculpas para o desinteresse, o esquecimento, a falta de participação. A gente se acostuma a não acompanhar, não se envolver, não interagir. A nossa realidade nós podemos mudar e a Assembleia quer, junto com você, construir uma sociedade melhor. Quando há participação, há mudança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. Dentro de cada mãe, existe uma forma única de amar. Amamentar um filho é uma delas. Doar leite também. Por isso, a Assembleia garante a todas as mães o direito ao aleitamento em locais públicos e incentiva a doação de leite materno. Mostre o melhor que existe dentro de você. Procure os bancos de leite e doe. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. Hoje é fundamental ter uma boa imagem corporativa e ela vem do compromisso da empresa ou instituição com seus colaboradores, comunidade e meio ambiente. A Assembleia Legislativa, por meio do Certificado de Responsabilidade Social de Mato Grosso, reconhece publicamente quem adota essas práticas em sua gestão. Se a sua empresa faz responsabilidade social, basta acessar o site da Assembleia Legislativa e baixar o edital 2016 com o modelo do balanço social de acordo com a especificação jurídica da sua empresa. Acesse www.almt.gov.br e saiba mais. Preencha e envie o balanço social até 31 de agosto ou ligue 6533136915. Participe, seja exemplo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece.